Podemos dar início à quinta Assembleia Ordinária do Colegiado da Microrregião de Água e Esgoto Litoral Seridó. Passar a palavra aqui para o secretário, que é o presidente da microrregião. Boa tarde a todos. Na verdade, preside a governadora, mas como ela não pode aqui estar, eu sou o substituto dela e ela também vamos dar início, portanto, à nossa Assembleia. Luiz, eu preciso que você baixe o volume, porque senão eu não vou conseguir escutar a reunião, meu filho. A nossa Assembleia Ordinária de número 5, né, da microrregião de Água e Esgoto aqui do Litoral Seridó. Já estamos nos aproximando do final do ano e essa vai ser a nossa última reunião. Já agora, onde já vamos nos envolvendo aí com o espírito do Natal e é nessa expectativa que eu quero já abraçar cada um de vocês. Na reunião de hoje, nós vamos ter um assunto para deliberação e vamos ter dois assuntos para deliberação e apreciação. Então, sem mais delongas, passo aqui para o secretário-geral da nossa reunião. Ok, pessoal, então, dando continuidade, né, nessa primeira parte da ordem do dia, para a deliberação, temos esse primeiro ponto, que é a análise do impacto na capacidade econômico-financeira quanto aos repasses ao município de Parnamirim, em razão de solicitação feita para alteração de outorga de concessão de contrato. Então, para isso, na convocação, né, foram enviados vários documentos para instrução do assunto e a gente ressalta que foi um assunto discutido pelo comitê técnico, entendido, né, se tinha alguma dúvida com relação a esse pedido de Parnamirim. Então, para falar de forma breve como está se dando essa situação, até porque já teve todo o entendimento e o acordo, né, com relação à prefeitura, que também foi convidada na reunião do comitê técnico. Então, a gente pede aqui para o diretor de empreendimentos, Fábio, falar brevemente sobre essa pauta, e aí depois a gente passa aqui para o presidente da mesa, doutor Paulo. Dá para ver. Boa tarde a todos. Me chamo Fábio Siqueira, estou diretor de empreendimentos da CAERN. A convite aqui do colegiado, né, da Secretaria da Microrregião Litoral, a gente veio apresentar esse estudo, né, de capacidade econômica feita pela CAERN e checada também tanto pela CEP quanto pelo comitê técnico dessa microrregião. E o objetivo desse estudo é um ajuste, pode ser assim chamado, de maneira mais simplista, no contrato de concessão, no termo de atualização que temos com o município de Parnamirim. E que ajuste seria esse? E por que da defesa e da manutenção desse ajuste? Quando nós assinamos os contratos de concessão, a gente tinha metas de expansão, né, em todos os municípios, de investimento em água, em sistemas de esgotamento sanitário. Notamente, no caso de Parnamirim, esse investimento proposto pela CAERN acabou sendo realizado pelo próprio município, através de um financiamento junto ao FGTS, fazendo com que o município construísse uma estação de tratamento, construísse 4 bacias de esgotamento sanitário, coincidentemente o mesmo sistema que estava proposto por nós para que fosse executado. Então, dessa forma, né, como não só existem duas redes, né, duas ETs, uma ET só para o município, nós trouxemos aqui, apresentamos que dentro do nosso estudo de viabilidade econômica, esse investimento já estava alocado, né? E dentro do modelo também de equilíbrio econômico-financeiro da companhia, esses investimentos já estavam alocados.
E como foram feitos pelo município de Parnamirim, a única maneira que isso seja equacionado é que a CAERN, de certa forma, devolva a título de outorga esses investimentos que foram feitos, né? Não necessariamente o valor do investido, mas um cálculo que de praxe, que a gente se fala, de outorga onerosa, que é em torno de 1,5% do valor arrecadado. Então, o material foi disponibilizado, foi analisado pelo Comitê Técnico, foi analisado pela CEP, aprovado em ambos, né? E eu estou aqui para mais esclarecimentos que forem necessários. Bom, gente, então vamos agora abrir a palavra, né, tanto para os que estão presentes, quanto os senhores que nos assistem aí online, para as considerações que, porventura, os senhores têm. Vou passar aqui para o secretário para ele acompanhar aqui de novo. Não saiu a pergunta. Era de Marcelo Maranhão, tem uma pergunta, né? Se puder colocar. Tem alguém vendo o chat que possa... Mas tem uma hora que apareceu aqui. Acho que se ele colocar ali... Marcelo Maranhão, como secretário lá de São Miguel do Gostoso, né? Aí ele dá boa tarde, primeiramente abraço a todos. Qual foi o valor da obra? Ele pergunta. Pelo que foi apresentado pelo município de Parnamirim, foi na ordem de 114 milhões de reais investidos nesse sistema. Bom, como o presidente já sinalizou, se tiver mais alguém, né, que precisar se manifestar, senão a gente passa a palavra aqui para o presidente dar continuidade. Bom, estou entendendo que as explanações do lado foram suficientes, realmente. É importante, né, dentro dessa sistemática, que as questões todas, mesmo que passem dentro, né, da nossa micro-região, passa ela a ser realmente o órgão, né, concedente geral. Bom, já que não temos mais dúvidas, acho que podemos dar por aprovado esse item. E vamos fazer o seguinte, para que fique muito claro, todos que estiverem de acordo com a proposta permaneçam como estão. Alguém se manifeste. Ok. Aprovado por unanimidade ao item 2. Ok, pessoal. Então, passando para os nossos outros 2 pontos, né, que seria mais de apreciação e também para o conhecimento de todos, é uma pauta que a microrregião vem acompanhando, né, que é essa questão da revisão tarifária, que vem sendo acertado entre as agências reguladoras, e para isso ficou acertado que a CAERN, né, iria propor os necessários para que isso fosse possível, né, viabilizar a tarifa única. Então, trouxemos também esse assunto mais para conhecimento dos senhores, membros do colegiado, e convidamos aqui a Bárbara da CAERN, né, para brevemente sobre esse assunto, que é a nota técnica intitulada Pontos de Alinhamentos Necessários entre a ASBAN e a CEP para viabilizar a unificação tarifária na microrregião litoral Seridó. Então, ela vai aqui falar brevemente do que se trata, para depois, se precisar de alguma pergunta, a gente fica à disposição. Será que está? Oi, boa tarde. Obrigada. Não tá? Na mesa? Então, boa tarde, obrigada pelo espaço, o debate. Esse anexo que a gente colocou para apreciação é uma necessidade que a gente visualizou, dada a aprovação da tarifa única aqui no colegiado também,
a gente, enquanto concessionária, precisa de um alinhamento entre a metodologia no cálculo, né, que a gente precisa fazer para a revisão tarifária e para viabilizar essa tarifa única que foi aprovada em colegiado. Então, a gente entende que todo o conteúdo que está aqui é necessário que seja apropriado pela microrregião para que a gente consiga alinhar os procedimentos e que a tarifa única que foi aprovada em consenso, unanimidade, como um instrumento para, de fato, atingir o princípio da modicidade tarifária, seja atingido. Então, se as metodologias que vão ser base para a revisão tarifária não forem alinhadas entre as agências, a gente tem maior dificuldade para colocar a tarifa única em vigor. Todo o funcionamento da tarifa única é muito ligado aos procedimentos. Basicamente, nesse anexo, a gente fala sobre os passos que a gente precisa chegar até o cálculo da receita requerida, né? Todos os cálculos que a gente precisa do custo de adutoras para a revisão tarifária. Então, a gente precisa que todas essas metodologias que a gente segue enquanto agência, enquanto concessionária, que tem que obedecer às agências reguladoras, elas precisam estar em alinhamento. Então, basicamente, o que eu queria falar é que, pensando em segurança regulatória, segurança jurídica, pensando na viabilização econômica do processo da tarifa única, a gente precisa que as agências conversem entre si e que a microrregião, o colegiado, se aproprie desse debate, porque a tarifa única, que entendo que é uma demanda de todos os municípios, principalmente aqueles em que tem a capacidade menor de pagamento, a gente precisa dessa união. Isso parte do cumprimento da deliberação microrregional. Então, todos os princípios precisam estar alinhados a partir das agências reguladoras também. Então, a gente coloca um caminho sugerido pela nota técnica, em que a ACEP homologa, então, o preço único da água no atacado. Cada agência calcula a receita requerida dos seus municípios, usando a mesma metodologia, e a CAERN, então, faria essa tabela tarifária única e enviaria para o comitê técnico para aprovação, desde que esse alinhamento seja feito. Só como última palavra, porque a ideia é ser bem breve, mas se esse alinhamento de metodologia não for efetuado, a gente tem cálculos diferentes. Então, é esperado que exista um mínimo consenso para que a tarifa única que foi aprovada seja, e desculpa ser repetitiva, mas é porque a gente acredita que o colegiado precisa se apropriar dessa discussão, tenha conhecimento dessa pauta, dessa demanda, para que a gente consiga viabilizar essa tão esperada tarifa única. Acredito que seja isso. Obrigada pelo espaço. Obrigado, Bárbara. Gente, isso é um ponto importante, né? Acho que é um passo aí no caminhar exatamente dessa garantia regulatória de um ambiente harmônico. E acho que é papel desse colegiado exatamente, né, aproveitar esse espaço para que a gente possa tanto difundir quanto discutir, né? Enfim, para harmonizar os procedimentos para a gente poder avançar aí, o que será efetivamente um passo importante aí na nossa regulação. A ideia aqui não é pôr em votação, é trazer para apresentação, apreciação dos senhores, mas, de toda forma, fica aberta a palavra, tanto aos que estão presentes quanto aos que estão fora, para que a gente possa, então, fazer o nosso debate. Eu vou pedir para quem falar, aqui principalmente, né, que se apresente e fale da instituição, enfim. Já temos aqui um inscrito. Meu nome é Pedro. Só um segundo, Pedro, que eu acho que está sendo gravado. Som. Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro,
Eu sou assessor do prefeito de Jardim de Angicos. Estou aqui representando o prefeito, né? Ele está em outro encontro lá da ANLAP, da Associação, né, dos municípios do Litoral e Agreste, e aí eu vim aqui para representá-lo. Primeiro, eu estou estranhando, porque pelo documento que nós recebemos para fazer inscrição, é um número muito grande de municípios, né, e praticamente não tem ninguém. Eu esperava que aqui o auditório estivesse lotado. Quer dizer, eu não sei por que esse desinteresse dos municípios em relação a uma problemática tão importante. Né? E a outra coisa é com relação a essa questão da tarifa única, né? Realmente eu gostaria de mais algumas informações que eu não entendi mais ou menos como é que isso vai funcionar, tá certo? Bom, eu vou passar aqui para a... Não pode ficar com você, precisa distribuir depois. Mas, primeiro, só dar uma explicação sobre o primeiro tema. São os dias da modernidade, né? Eles estão presentes, só que a gente não vê, né? Está tudo ali, né? Híbrido, é online, né? Então, eles, de espírito, está tudo aí, mas a gente não se enxerga assim, né? Mas, bom, não estão todos, evidentemente, mas concordo o suficiente para a gente poder operar. Mas eu vou passar aqui para a Bárbara, para ela poder discorrer um pouco mais, então, né, do que se trata a ideia da tarifa 1. Então, respondendo, na verdade, eu fiquei com uma dúvida na pergunta se a dúvida está na nota técnica, né, ou do processo de alinhamento das metodologias, ou da tarifa única em si. Que a tarifa... Mas... Não, porque nós temos, né, lá no município, né, lá no município, né, o sistema atualmente é o normal, o pessoal, né, usa a água, o menino da carreira vai lá, tira a conta, né, e aquele processo antigo, né. Mas lá, essa questão da tarifa única é que realmente eu não estou entendendo como é que vai funcionar. Certo. Na última, se não me engano, foi na última, né, colegiado? Não sei se o Robson quer falar um pouco mais sobre isso, mas é uma pauta. Não, deixa eu contextualizar. Como é o nome que o senhor falou? Seu Pedro. Seu Pedro, essa tarifa única, na verdade, é um acordo que as agências, porque tem a microrregião e tem a agência reguladora, né? No caso, a microrregião Litoral Seridó é a ASEP e a ASBAN, né? Então, para a microrregião funcionar, ela vai precisar de ter um investimento para todos os municípios de uma vez só, né? Não vai ser mais aquela coisa pontual. Então, para ter esse investimento, né? E para, como a Bárbara também explicou, e tentando falar de forma mais simples assim possível, é necessário que se tenha uma tarifa que atenda a todos, né? E essa tarifa, ela vem sendo discutida entre as agências, só que para não ter uma discrepância entre o que uma agência pensa e a outra pode também, digamos assim, contribuir na construção dessa tarifa, a CAERN providenciou um documento que ela diz lá, olha, para ter a tarifa única de toda a microrregião tem que constar tais critérios. Então, esse documento foi que a CAERN apresentou, né? É uma coisa bem técnica, mas a gente trouxe para a divulgação para a microrregião, por quê? Porque ela vai implicar na tarifa única para todos os municípios, né? E aí, isso é um assunto que a CAERN vem tratando com as agências, e essa nota que a Bárbara veio explicar aqui é como se fosse uma referência para as agências seguirem, né? Então, isso está em construção ainda, né? Não existe a tarifa ainda definitiva. Então, o senhor perguntou, não, como é que vai ser lá? Isso ainda está sendo definido entre as agências, justamente tendo como base essa nota técnica que a Bárbara veio explicar aqui. Então, resumindo, é um documento que as agências precisam seguir para se ter uma tarifa única. Só que essa tarifa única ainda está para ser definida, entendeu? Seria, a grosso modo, dessa forma. É só para complementar, a tarifa única que foi aprovada na última reunião de colegiado,
consensualmente, foi entendido que é a melhor saída para os municípios, porque assim é uma forma de ter um subsídio cruzado. Então, a gente tem no Rio Grande do Norte, nessa microrregião, diferentes capacidades de cada município. Então, quando a gente faz uma tarifa única, entende-se que quem tem uma capacidade maior consegue subsidiar aquele que tem uma capacidade menor, entende? Então, pensando no princípio da modicidade tarifária, que é aquele que fala que a gente precisa pensar no bem fundamental da água, da distribuição, então todos têm que ter acesso, entende-se que a gente precisa dessa união entre os municípios. Então, pensando nisso, a tarifa única foi aprovada na última reunião de colegiado. Nesse momento, a CAERN, enquanto concessionária, que faz esse processo de distribuição, de captação também, pensou em questões que, nesse momento, a gente precisa se apropriar, também, enquanto aqui colegiado, reunião de colegiado, para que a tarifa única, que é do interesse de todos os municípios, aconteça. Um desses pontos é o que eu estou apresentando aqui hoje, realmente é um documento mais técnico, mas é um assunto que a gente precisa ter conhecimento, que é uma dificuldade que a gente encontrou para viabilizar a tarifa única, que é as metodologias exigidas pelas agências para os cálculos feitos na revisão tarifária que a gente está em processo, precisam ser iguais, para que exista esse subsídio cruzado, para que todo o fim seja alcançado, foi proposto na última reunião, a gente precisa que as agências conversem, né, entre si, e também nós estamos abertos para essa conversa, para que a gente consiga chegar ao objetivo proposto. Espero que tenha ficado mais claro. Vamos lá, para ficar mais assim, mais claro, talvez, no fundo, é para uniformizar mais os preços. No fundo, é isso. Mecanismo, metodologia, vamos continuar cobrando do mesmo jeito, etc. Aí vamos tentar uniformizar mais. No fundo, é isso. Tem pergunta online? Marcelo Maranhão, secretário de Meio Ambiente de São Miguel do Gostoso, não é isso, Marcelo? Boa tarde. Isso, boa tarde. Falaram aqui, terra boa, viu? Pode falar. Que bom escutar isso, pessoal. Sejam sempre bem-vindos. Presidente, secretário, doutora Bárbara, eu estou com uma dúvida. Eu entendi o que foi proposto na reunião passada, infelizmente eu não consegui participar, mas o que está sendo proposto hoje é um alinhamento de metodologias, né? Eu vi que existiu 5 metodologias, 5 tipos de equações que foram levantadas no documento. Existiu uma consensual, que se chama de equação 6. Eu acho que a dúvida da maioria das pessoas aqui presentes é como é que se chegou a esse cálculo. Acho que era interessante alguém que participou da elaboração do cálculo, mostrando como é que formou a matriz, quais são os coeficientes, quais são as atribuições, como é que foi direcionado para a unificação desse cálculo. Acho que essa é a dúvida. Talvez as pessoas não estão conseguindo se expressar tão bem, mas eu li, né, o documento, não rapidamente, não vou dizer que me aprofundei, mas ele traz algumas expressões bem peculiares da engenharia, né, da engenharia hidráulica, principalmente, da questão do valor da venda da água, né, como se gosta de dizer. Mas acho que ficou faltando alguém apresentar uns slides explicando como chegou nesse alinhamento. Eu acho que essa é a dúvida da maioria das pessoas aí presentes na nossa reunião de hoje. Obrigado. Ok, Marcelo. Só lembrando que essa é uma pauta que a gente trouxe, né, para conhecimento do colegiado, e realmente é uma nota técnica bem aprofundada, né, várias equações, mas vamos passar para a Bárbara até onde ela pode, né, fazer com que seja melhor esclarecido. Perfeito, Marcelo. Boa tarde. Realmente foi um bom ponto, assim, deveria ter feito uns slides. Fico até à disposição para um próximo momento a gente conversar mais sobre isso, né? Todo mundo unido e explicar mais detalhadamente, com slides, né? Ficou à disposição. Nessa nota técnica, ela passa o processo de construção para chegar à tarifa única. Começa, e aí vou seguir os números, né? Como você falou, aí me desculpe a ausência de slides, mas vamos seguir aqui a ordem da nota.
no tópico 2, que fala sobre alinhamento de procedimentos, é exatamente esse processo para chegar ao nosso objetivo geral, que eu mencionei. Começa pela determinação do preço de venda da água, que é um preço que precisa passar pela homologação da ARCEP, preço único da água no atacado, certo? Esse é um momento em que verificou-se os custos, no tópico 2, né, o cálculo dos custos totais do serviço para os sistemas adutores integrados por município, é um custo que vai fazer parte da receita requerida para a gente chegar ao cálculo final. Esse tópico 2, ele precisa ser homologado pela ARCEP, passando para a próxima equação, né? A gente tem a necessidade de cada agência calcular a sua receita. Então, Mossoró é outra microrregião, né? Mas cada município dessa microrregião vai ter que fazer esse cálculo. Então, cada equação dessa mostra um passo a passo como a gente vai chegar no resultado final. A ideia é esses cálculos, né? É mais para visualizar uma futura conversa com as agências e com as microrregiões, porque esse é um ponto de apreciação. Então, seria num sentido, Marcelo e demais, que a gente precisa levantar esse ponto de atenção, que a gente faz vários cálculos, vários custos, que a gente pode conversar posteriormente, para que cada metodologia seja igual. A equação 6 que você mencionou é um exemplo. Essa nota técnica, ela apresenta o processo para chegar na tarifa única. Um ponto é essa equação 6 que você falou, que é o cálculo do OP, que é a taxa de remuneração capital. Quando a gente calcula todo esse processo da tarifa, a gente precisa passar pela equação. É muito técnico, de fato, né? E nem vou aqui ousar tentar explicar o que é a taxa WOC, mas, ainda mais sem slides, mas eu preciso chamar a atenção fundamental. A gente usa de metodologia para calcular. O Marcel quer falar, é isso, Marcel? O som da Bárbara está ruim. Melhorou? Então, cada equação dessa mostra que cada variável dentro dessa equação passa por metodologias. Então, por exemplo, na equação 6 que você mencionou, essa taxa de remuneração pode ser calculada de várias formas. O que a gente pede é que minimamente existe um consenso nessa metodologia para que a gente consiga chegar ao final uma tarifa única. Entende? Mas é para apontar que no processo de equação, no processo de cálculo de cada variável que compõe essa equação, precisa ter uma metodologia similar. Então, acho que eu estava falando... desculpe. Abaixa a mão. Aqui. Aí. Perdão, gente, eu não tenho costume com o microfone, confesso. Certo, então cada equação, Marcelo e demais, mostra que a gente precisa de uma metodologia similar, parecida, igual, no ideal, para que a gente chegue a uma tarifa única. Esse é um ponto de apreciação, mas eu queria me colocar à disposição, e os meus demais colegas, que a gente trabalha junto nessa equipe, para colocar isso para vocês de forma mais detalhada, porque a gente quer, com esse ponto de apreciação, mostrar que a microrregião precisa se apropriar desse debate, porque é um debate que a gente precisa levar para as agências. O Marcel que falou aí, se ele quiser colocar algum ponto, fico à disposição, Marcelo, para explicar melhor, e a gente pode marcar uma reunião com todo mundo, né? Porque eu acho que realmente é um conteúdo que a gente precisa se apropriar. Bom, pessoal, estão me escutando bem? Bom, sou Marcelo Chacon, eu estou como coordenador do saneamento aqui da ARCEP, né, da Agência Reguladora do Serviço Público do Rio Grande do Norte, e queria só esclarecer
o que é essa tarifa única, né? Que o primeiro senhor que falou, eu acho que ele não entendeu bem essa situação. Essa tarifa única é a ideia de todo mundo do estado ter uma tarifa só, né? Ou na microrregião especificamente, né? E um valor de água que seja igual para todos os municípios, independente dele. Porque se a gente for olhar a lei em si, ela de cada município teria uma taxa, né? Um valor específico, dependendo do seu sistema de tratamento e distribuição de água e esgotamento sanitário. Mas o que a gente tem aqui no estado são municípios muito pequenos, né? E se a gente fosse fazer isso, os pequenininhos, principalmente os que são baixas produtoras, seriam impactados com a tarifa ainda mais alta, né? Então, a microrregião pensou, né, em trabalhar essa tarifa única para que a toda microrregional, né, inclusive é um dos princípios da microrregião, é trabalhar essa tarifa para que todos os usuários dessa microrregião tenham acesso à água ao mesmo custo, né? Então, é o princípio disso. Aí, para isso, a gente tem que entrar em consenso entre as agências para que a forma de cálculo permita, né? A reunião de alinhamento entre as agências, né? Junto à agência Mossoró, a agência de Natal e a CEP, né? Para começar essa discussão. E era isso, só para esse... Eu queria só finalizar falando o seguinte, né? O ponto dessa nota técnica é a gente precisa se apropriar dessa discussão enquanto microrregião, porque essa é uma necessidade para a gente alcançar isso que o Marcel acabou de falar, tarifa única. Então, eu sei que tem muitas equações, né? Talvez esteja pouco didática, uma nota mais técnica. Mas o ponto é, para a gente calcular a tarifa, a gente precisa ter metodologias iguais. Enquanto KN, a gente precisa seguir isso, né, de uma forma bem rígida. Então, para que a gente chegue, alcance a tarifa única, a gente precisa se apropriar dessa discussão. Esse era o ponto. Obrigada pelo espaço. Bom, gente, continua aberto aí, se alguém tiver dúvidas. Eu acho que agora ficou mais esclarecido, na verdade, da natureza do que é isso. Quer dizer, vamos procurar caminhos para uniformizar os preços, uniformizar as tarifas. Isso aqui é que se busca. As metodologias serão vistas entre as agências e proponho que todos nós possamos nos apropriar a partir do que temos aí na mão, inclusive poder levar sugestões, né? Acho que isso, e uma vez resolvido isso aqui, acho que ainda passa pela Agência Nacional de Água, não é isso? Pronto. E aí teremos alcançado, então, esse passo importante de unificar esses preços. A Bárbara colocou aqui uma questão que é muito importante num estado tão heterogêneo, de várias coisas, principalmente os pequenos municípios. Ficaria difícil, né? E, inclusive perverso. Aonde menos vai se poder, mais caro ficaria a tarifa. E isso é um contrassenso. E a gente quer exatamente dividir, democratizar, vamos dizer assim, né? Solidariamente, né? É o preço para que os que possam mais possam também contribuir aí para que, através dessa tarefa única, a gente possa andar. Doutor Wagner Araújo, por favor. Alô? Estamos ouvindo, Wagner, pode falar. Obrigado. Boa tarde, professor Paulo e demais aí da mesa, o nosso secretário, os colegas aí, representantes dos municípios. Eu acho que uma forma, bem rápido aqui, para já estar chegando no fim, é uma forma talvez mais clara de colocar para os municípios, é um quadro comparativo mostrando a tarifa, como é que ela está hoje, quanto é que ela vai alterar, para mais ou para menos em cada município, né? Eu acho que essa revisão tarifária aí, feita pela sigla SU, tem uma perspectiva de criar uma situação de equilíbrio, de unicidade, talvez de subsídio cruzado entre municípios que têm realidades distintas, mas talvez um quadrinho mostrando o que é hoje, como vai ficar com a nova tarifa em relação a cada município, talvez ajude os municípios a ter uma visão mais clara do que é que está se tratando. Só essa observação. Obrigado. Boa tarde. Robson e Paulo e todos os demais. Obrigado, Wagner. Um abraço. Bom de ouvir.
Podemos passar então para o ponto 3. Secretário, eu podia só fazer um esclarecimento para que todos possam entender a fala do secretário Wagner? Ok, Marcelo. Finalize. É o seguinte, a questão da tarifa, desse quadro comparativo, a gente pode apresentar ele numa segunda fase, né? Na fase final do processo, que é um processo que demora um certo período, né? Planeja-se chegar nessa tarifa por meados de dezembro do ano que vem, onde será implantada a tarifa social, né? E outras questões. É um processo longo que as agências têm que fechar essa metodologia antecipadamente, para que seja feito o pleito dessa tarifa de forma certa, correta, com os parâmetros que as agências definam como pontos regulatórios, né? Reconhecer o que é oneroso, o que não é oneroso, o que vai para a base, o que não vai para a base. É basicamente isso. Ok, Marcel. Obrigado pela contribuição. Não tendo mais nenhuma solicitação de intervenção, a gente pode passar, né, doutor Paulo, para a nossa última apreciação, que também é uma pauta para conhecimento do colegiado, né, até porque há uma necessidade pela ACEP de contribuições para a consulta pública do assunto, né, que é esse ponto 3, aqui a gente colocou como apresentação pela ACEP da resolução da ANA, visando disciplinar metas progressivas de universalização de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, o próprio Marcel aqui, que acabou de se manifestar, foi convidado para apresentar o que é isso, né? Ele até pedi para ele fazer uma apresentação também, para deixar aqui o pessoal sabendo do que se trata, e depois ele vai dizer que é um assunto, né, que existe uma minuta, que ainda está aceitando aí as contribuições. Ele vai aqui, então, dizer do que se trata. Por favor, Marcelo. Pronto, mais uma vez, vou tentar compartilhar aqui a tela para a gente falar. Pessoal, essa música... Fim do ano, rapaz. Oi? É o fim do ano chegando. É aqui do lado. Quem é aí? Você e Marcel, é? É aqui do lado. Você, Marcel? Marcel, onde é que você está, Marcel? Estou querendo... Não. Vamos apresentar, então, né? Estou no navegador aqui. Nem sequer ouvi uma palavra carinho no seu ninho. Não resisti. Pronto, Marcelo. Pode apresentar. Sim. Marcel, o seu áudio está mutado. Marcel,
O seu áudio está mutado. Pronto? Tá escutando agora? Tá escutando? Estão escutando, pessoal? Tá escutando e a música também. Tá mais alta a música que a voz. Tá, vou aumentar aqui a voz, então. Estamos ouvindo, sim, você pode falar. Pessoal, um pouquinho. Tá. Vamos lá. Então, agradecer mais uma vez ao apoio do Sistema Fé Comércio da RN por meio do SESC, né? E hoje o objetivo principal é apresentar essa medida de resolução que tende a estabelecer as regras e diretrizes para avaliação das metas progressivas de universalização de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, indicadores de acesso ao sistema de avaliação. Do Rio Grande do Norte. Então, a base, né? Ela é a resolução ANA 192 e a resolução ANA 121. Desculpa. Que aprovou na referência número 8. Que pede para a gente monitorar os índices de abastecimento de água, esgotamento sanitário e abastecer o site da ANA, o site de monitoramento da ANA, com as informações que os municípios têm a passar para a gente. Essa segunda fase da NR9, a gente já fez, já pegou os dados da KR e dos SAAs. Não foram todos os SAAs que apresentaram resposta, né? Então, não são todos os dados que estão lá no site da ANA, mas os que a gente recebeu, encaminhou. Certo? A abrangência são os municípios, tanto de forma independente quanto de forma da prestação regionalizada, em relação às micro-regiões do estado do Rio Grande do Norte, definida pela Lei Complementar 682, né? Então, abrange todos os municípios que estão aqui dentro da micro-região. Existe as responsabilidades dos titulares e dos prestadores de serviço e dos usuários, né? Os municípios que não são atendidos pela KR devem apresentar que não são atendidos pela KR devem apresentar à SEB um plano de investimento simplificado, considerando as metas progressivas conforme o artigo 11b da Lei Federal 11.445. O que é isso? Né? Nós aqui no estado temos 14 SAAs, né? Secretarias e prestadores de serviço, e esses SAAs eles não têm um planejamento bem executado, né? E a KR já conta com alguma coisa do plano de investimento, podendo melhorar em alguns pontos, né, claro, mas a gente está pedindo esse plano de investimento simplificado aos municípios que não têm essa condição de ter um plano mais robusto, né, de projeção. Toda edificação urbana provisória permanente que esteja em uso situada em logrador público, que dispõe de rede pública de água, de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, deverá se ligar a ela, né? Então, isso aqui é um dever do usuário, se ligar à rede quando fornecida, dentro do artigo 40, atendendo ao artigo 45, da Lei 11.445, de 2007, foi modificado pela 14.026. Os prestadores de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário deverão atender ao Estado, ao estabelecido, nos contratos e seus respectivos termos de aditivos firmados com os titulares. Então, as metas de atendimento urbano, de abastecimento de água e esgotamento sanitário estão previstas nos contratos ou termos aditivos, nos planos municipais de saneamento básicos ou planos regionais de saneamento básico, naquilo que diz respeito ao objeto do contrato de prestação de serviço. No Regulamento de Serviços de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte e na Resolução ACEP 002 de 2016 e demais normativos que a ACEP vem editar. As normas referentes da ANA e a Lei 11.445 e suas atualizações, nas legislações vigentes e aplicáveis ao plano, né? Os prestadores de serviços realizarão o levantamento de informações de todas as edificações implantadas na sua rede de cobertura
na sua área de cobertura, um serviço de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, incluindo as soluções alternativas e adequadas. E repassará ao titular do serviço e recebe a relação das edificações que não se conectarem às redes públicas e os casos em que o prazo do artigo 4 dessa resolução tenha sido descumprido. Tá? Esse prazo era quando? Era dezembro agora, né? 31 de dezembro. Só que, como esse processo foi para a PGE em agosto, né? Ele passou todo esse tempo parado. Então, esse prazo aqui vai ter que ser revisto. Tá? A CEP irá emitir normativo específico regulamentando as soluções alternativas adequadas, podendo, até sua emissão, ser utilizadas resoluções previstas nas normas atuais pertinentes de órgãos competentes. Os setores censitários classificados em urbano e rural, pelo IBGE, em consonância com as leis municipais, podem ser utilizados na identificação dos recortes geográficos, integralmente, dos municípios para avaliar seu percentual de cobertura e de atendimento de possíveis soluções de expansão, para domicílios regularizados ou não. A CEP será responsável pelo cálculo e avaliação dos indicadores de universalização de cobertura e atendimento de água potável e esgotamento sanitário, de acordo com as fichas dos indicadores de anexo 1, da NR 8, que em resumo indica índice de abastecimento de água, índice de abastecimento de água, índice de cobertura de abastecimento de água, índice de atendimento de esgotamento sanitário e índice de cobertura de esgotamento sanitário. Esses indicadores são calculados em cima de dados fornecidos pelos prestadores de serviços e validados pela agência, né? A tendência é que a gente valide esses dados através do projeto Acertar, que é um projeto do Ministério das Cidades. Certo? Em resumo, bem resumido mesmo, é isso, né? Eu gostaria de agradecer a todos pela disponibilidade, ao apoio do FEA Comércio, por meio do SESC do Rio Grande do Norte, para apresentar esse trabalho. Mas o que é importante aqui eu acho que a microrregião como um todo, né, os municípios que compõem a microrregião, os representantes, tomarem ciência desse documento, né? Esse documento ainda vai ser colocado em consulta pública, assim que o processo retornar para a agência, será modificada essa questão de prazo, né? E após isso, será liberado esse acesso ao sistema para contribuições. Depois das contribuições, será analisado se essas contribuições e acatado ou não, né, devido à sua pertença técnica, e será publicado o normativo que vai disciplinar esse ato. Lembrando que toda a questão de planejamento é uma questão do titular de serviço representada pela microrregião ou pelos municípios. Né? Em resumo, é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Bom, gente, está aberta a palavra se tiver alguma. Ok, já temos aqui, seu Pedro Lara. Boa tarde mais uma vez. Segunda intervenção, né? Eu estou analisando aqui, porque essa questão que vocês estão levantando é muito mais relacionada com a questão da concessão para o uso, não é isso? Tanto pela KL como pelos outros órgãos que são para fornecimento disso aí. Tá? Então, essa parte aí, para mim, está bem entendida. Agora, eu vim assim, com uma perspectiva melhor, era para falar com relação ao projeto de saneamento básico, tá certo? Porque nós já elaboramos o nosso plano de saneamento básico, tá certo? Esse plano, inclusive, foi feito, inclusive, com o próprio diretor atual, na época que foi o Sérgio Pires, que elaborou o nosso projeto. O nosso projeto encaminhou, aí nós passamos, o COPIR esteve presente, o nosso projeto foi aprovado, foi apresentado, tá certo? E está sendo, e nós estamos esperando como é que você tem alguma informação com relação a essa coisa que nos interessa. Nós estamos esperando esse projeto há muito tempo, o COPIR esteve presente, fez a apresentação, e eu perguntaria, né, nessas questões aí, inclusive, esse novo replanejamento de como a KL está querendo fazer, né, esse novo plano da KL, como é que anda essa situação desses projetos de saneamento básico, principalmente para nós, Jardim de Angico, que já temos um projeto encaminhado através do COPIR. Ora. Doutor Fábio se dispõe ali, né, a dar uma palavrinha, porque já foi. Eu acho que pode pegar esse microfone, né? Tá. Por favor, Fábio.
Tá ali, né? Porque aparece. Pronto, só eu já falo logo. Em resposta à sua demanda, Jardim de Angicos é um dos municípios que a gente tem contrato de concessão vigente até 2051. E dentro dessa perspectiva, a gente está trabalhando num modelo de parceria público-privada para que esse ente privado ele faça as expansões de sistemas de esgotamento sanitário no município de concessão. Aqui da microrregião litoral Seridó, está muito perto, nós temos 29 municípios nessa situação. O Jardim de Angicos é um deles, tá certo? Nossa perspectiva é que agora, no início do ano, a gente publica esse edital para a contratação da PPP e as obras elas iniciam até o ano de 2028. Implantação de quem não tem e a expansão de quem já tem sistema funcionando. E aproveitar a oportunidade, um dado importante, né, que a gente deve publicar no próximo ano. Jardim de Angicos é o primeiro município do estado do Rio Grande do Norte que está com 99% de atendimento diário, índice de atendimento diário, calculado pelo IBGE. O primeiro município aqui do estado. Não sei se eu tirei toda a dúvida, né? Fica à vontade. Acho que eu fico logo por aqui, né? Bom, inclusive você me deu uma informação aí que muito que nos surpreende, tá certo? Essa informação com relação ao Jardim de Angicos. Nós, Jardim de Angicos, estamos passando pela pior fase de abastecimento d'água, entendeu? Jardim de Angicos, em função desses problemas da adutora, da Central Cabugi, nós passamos por uma crise muito grande, e também, inclusive, eu venho fazer uma solicitação aqui, né, publicamente, nosso prefeito que está aqui presente, tá certo? Para que a CAERN se proponha a fazer um estudo para ver o que pode fazer, tá? Com aquela adutora que vem de Cachoeira do Sapo, para melhorar a nossa chegada de água em Jardim de Angicos, porque a nossa caixa d'água lá está sempre funcionando abaixo da capacidade que ela tem. O nosso gestor lá, o nosso que é o funcionário, é um funcionário exemplar, dedicado, entendeu? Se fosse para dar o título de dos melhores funcionários que temos no Rio Grande do Norte, eu daria aquele rapaz pela dedicação e pelo trabalho. Mas ele está sofrendo lá para fazer manobras e manobras, e tem casas e ruas que passam 4 dias sem ter água no Jardim de Angicos. Eu, inclusive, solicito que vocês possam fazer um estudo na adutora, ali em Cachoeira do Sapo, o que é que vocês podem fazer para melhorar a chegada da água no Jardim de Angicos. Pronto. Infelizmente, isso é uma realidade que a gente está tendo na maior parte dos municípios, né? Com a chegada do verão, o consumo aumentou, né? E a gente está tendo essa dificuldade, não só o Jardim, como em todos. O Jardim é atendido pela adutora, que também abastece o município de João Câmara. A gente tem pronto. A Central Cabugi também a gente tem um projeto já feito, aprovado, né? E com financiamento do Banco do Nordeste para a gente mudar a captação, que hoje é no canal do Pataxó, vai passar a ser dentro da barragem, né? Na verdade, da válvula da barragem. Isso vai fazer com que a gente tenha uma regularidade maior no abastecimento e um aumento na produção. A gente já tem os tubos para fazer esse serviço e estamos agora vendo só as questões relacionadas à mão de obra para fazer uma melhoria desse sistema. A previsão que a parte de mão de obra para alocação, bombas, etc., a gente está com um projeto no Banco do Nordeste, apresentamos no mês passado. O Banco do Nordeste vai, ao que tudo indica, aprovar o financiamento para a gente executar esse serviço. E vai melhorar não só o Jardim de Angicos, como todos os municípios. A gente está trabalhando em melhoria em 2 adutoras. Tanto na de João Câmara, que já está em execução, quanto na de Jardim de Angicos, que está dependendo do Banco do Nordeste. Gente, continua aberta aí a palavra. Bom, parece então que não temos uma intervenção, né? Agradecer aqui a seu Pedro, que fez bastante intervenção, animou aqui a nossa reunião, e parabenizar também Jardim pela quantidade de saneamento que está fazendo lá, né? Olha, parabéns aí, prefeito, pelo trabalho, né? Mas, enfim, essa é um tema, é uma pauta que a gente tem que estar realmente correndo atrás, né? O grau civilizatório de um povo e da região, acho que pode ser, é um dos índices que pode se medir exatamente, né?
capacidade que a gente tem de oferecer água e de esgotá-la em condições, né, razoáveis. Está se fazendo um trabalho, eu falo agora de forma geral, realmente, né, aqui no Rio Grande do Norte, muito grande nessa questão das adutoras, talvez seja um dos estados que mais está distribuindo água, né? Nesse momento, com a construção da adutora do Agreste, vai ser uma adutora grande. A adutora do Seridó, já inaugurando a primeira fase agora em março, e assim por diante. Né? Mas tem também as velhas adutoras, ou as mais antigas, vamos dizer assim, porque continuam funcionando bem, mas os municípios crescem, enfim, né? E é preciso que a gente continue avançando. Como o Fábio falou, expectativa de que né, retirar direto lá da barragem, efetivamente, né, a partir do canal. Espera vez. Já que você fez essa alusão a mim aí, tá certo? Eu agradeço demais até, entendeu? A deferência, né? Mas eu queria colocar aqui para vocês e queria colocar aqui para o nosso prefeito, que nós estamos no primeiro mandato, tá certo? E nós temos 3 anos pela frente. E a previsão, estou dizendo aqui, que a previsão é para 2028, né? Nós temos com o saneamento de Jardim de Angico. Eu quero consensualizar isso aqui, quero que o prefeito escute e o compromisso, tá certo? Porque se eu tiver com o prefeito, eu sou o primeiro a cobrar, inclusive o Sérgio Pinheiro é meu grande amigo, viu? É meu grande amigo e eu vou cobrar e vou botar no calendário do prefeito para em 2028 a gente inaugurar essa água em Jardim de Angico. Tá? Se Deus quiser. Vou levar o seu abraço ao doutor Sérgio, que é um amigo comum, né? Aliás, uma inspiração para todos nós, como o grande técnico que ele é. Mas, gente, se não tem mais nenhuma intervenção, vamos encaminhando aqui para o final e, assim como eu comecei, gostaria de terminar levando um abraço já aí envolto, né, pelo espírito de Natal, de fraternidade, de amizade. Estamos chegando aí ao final do ano, né? Que todos tenhamos aí um bom Natal, um ano novo próximo. A Deus querer com chuva, né? Esse ano foi um pouco fraco no que diz respeito à recarga. Muito fraco. Na verdade, Pedro, é porque está chegando perto do Natal, a gente trazendo boas notícias, não quer falar de coisas mais difíceis, mas esse ano foi um dos anos de menor recarga nos açudes. Só 2 açudes do estado tiveram um balanço positivo. Dinamarca e Riacho da Cruz. Todos os outros foram para pior. Então, vamos esperar que o próximo ano não seja um ano abaixo da média, ou mesmo na média, porque um ano ruim em cima de outro que não foi bom, como é o caso agora das nossas recargas, né? Nós estamos com regiões, o Seridó está com menos de 13% de abastecimento nos açudes, então. É uma loucura, é uma macambia, tá? Só tem uma pessoa que sobrevive em Jardim de Angico, tá? Porque é o nosso criador e bota aqui. Ele está criando o bicho certo no lugar certo. É verdade, mas o bode foi feito por aquilo ali mesmo, né? Mas está difícil, realmente. Tem regiões onde, não é só aqui não, no Seridó, no Alto Oeste, mas teremos um ano melhor, gente, se Deus quiser, né? Nós vamos ter um ano bom. Vamos terminar a reunião com muito otimismo, né? Estamos trabalhando, reconhecer e parabenizar aqui o trabalho da nossa CAERN, né? Que tem muito feito aí, está lutando agora para manter o abastecimento das cidades onde é possível, né? Estamos com dificuldade, algumas cidades entrando em colapso por falta de manancial, né? Mas, se Deus quiser, né, dentro de um tempo razoável, nós vamos ter segurança hídrica para todas as cidades através desse grande programa de adutoras que o governo do estado está, em parceria com o governo federal, é bom reconhecer isso, realizando. Um abraço a todos, a você de todas as águas, né? Um Natal bom e um ano novo cheio de muita felicidade. E por aqui encerramos a nossa reunião. Obrigado.
Obrigado a todos. Pessoal do online, gostaria de saber se todos que estão presentes na reunião fizeram o seu credenciamento agora de tarde para registrar a presença. Quem tiver feito o seu credenciamento já pode sair da sala de reunião, certo? A reunião já está encerrada. Quem não fez, por gentileza, continue na reunião para podermos fazer o credenciamento, para registrar a presença. Eu agradeço. Pessoal, vou colocar vocês agora em salas individuais para ser realizado o credenciamento e contar a presença de vocês na reunião, tá certo? Aí vocês aceitem o convite que vai chegar para vocês aqui pelo Zoom, por gentileza. Anderson, Cleiton e Fernando Bezerra, podem aceitar o convite para entrar numa sala individual para fazer o credenciamento, para registrar a presença? Por gentileza. Anderson, Cleiton, você precisa aceitar o convite para entrar numa sala e fazer o seu credenciamento. Anderson, você está com problema no seu áudio?
o nosso suporte não conseguiu contato com você. Eu vou colocar você novamente na sala. E aí, por gentileza, aceite o convite. Oi, Fernando Bezerra. Você também teve problema no áudio? Eu vou colocar você na sala com uma pessoa para fazer seu credenciamento. Não estou conseguindo escutar você. Acho que você tem que ativar o seu áudio. Vou colocar você numa sala, Fernando. Agora você está sem áudio ainda. Eu preciso que você ative o microfone para a gente poder ouvir. Bem, só temos nós. Tchau, crianças. Até amanhã.